Olá, meus queridos. Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos chegando aqui para mais uma live. Graças a Deus. Muito bem. Você que está chegando, vem chegando com a gente. Hoje teremos a participação de uma escritora lá do estado de Goiás. Adicionar a Núbia hoje aqui conosco e vamos lá então, juntos e misturados para mais uma live. Cada semana estamos fazendo uma com uma pessoa diferente, falando justamente sobre alguns temas relacionados à nossa saúde em todos os aspectos, queridos. Graças a Deus, nós estamos tendo resultados maravilhosos, onde as pessoas estão abrindo a mente, estão recorrendo àquilo que devem buscar, estão buscando orientação. E é justamente isso que nós precisamos, e esse é um ponto de humildade. Quando eu entendo que eu preciso de ajuda e eu vou em busca dessa ajuda, com certeza o maior beneficiado sou eu. Então, sinta o nosso abraço para mais uma live, graças a Deus. Eu sou Ronaldo, estou aqui na cidade de Cunha, São Paulo, só que eu sou um viajante. Danúbia, eu faço live direto aqui. As pessoas às vezes se perguntam, mas onde é que você mora mesmo? Por enquanto, eu não tenho uma residência fixa. Eu não sei se você conhece, Ah, Danúbia, mas eu sou um comportor. Você já ouviu falar de um comportor? não Não, né? sei o que Eu é. vou te explicar o que é um Não. comportor. Um comportor é um jovem que está vendendo livros para conseguir pagar a faculdade. E aí eu, por exemplo, eu irei Ah, começar a fazer teologia em janeiro agora. E aí até lá a gente vai ficar de cidade em cidade e aí a gente vai indo. Sempre, cada 2 meses diferente a gente fica uma cidade diferente, né? E aí a gente vai indo. Cada eu, cidade, eu estou aqui na cidade de Cunha no momento. E aí, Danúbia, eu queria que você se apresentasse aí para o pessoal. Tem gente perguntando, Danúbia, como assim? Quem é ela? então, muito boa noite, né, a todos, a quem está aqui conosco e quem vai ver essa live depois, né? Então, eu sou Danúbia Carvalho, eu sou casada, vou fazer 14 anos de casada em novembro agora, né? Olha que Eu tenho bênção. 2 filhos, o Sérgio de 8 anos e o Isaías de 4. E moro em Goiânia, né? Nasci aqui em Goiânia e moro aqui. Então você é goianense. É goianense Sim, ou tem outro nome? eu acho que é goianense mesmo. Danúbio, eu estou aqui em São Paulo, só que eu não sou daqui. Eu sou de lá da Bahia. Eu sou do melhor lugar do Brasil. É. Sou baiano até no sangue, viu? Até no sangue. Ah, E aí, graças a Deus, então estamos é aí. igual. Que bênção. Mas vamos lá. Queridos, como eu te falei, para você que está chegando agora, para você que está vendo essa live diante da madrugada, pela manhã, pela tarde, nós estamos aqui em um projeto. Esse projeto se chama Mais Saúde, aonde já tivemos diversas pessoas, não só aqui no Instagram, mas você que me segue também lá no Facebook, você vai perceber que lá também tem algumas lives com pessoas que, por exemplo, eu não tenho as redes sociais lá, daqui. Então, aquelas pessoas que eu não tenho contato daqui, que só tem Facebook, a gente faz lá. E é isso aí, estamos aí juntos, sempre aprendendo, crescimento, né? E eu já quero entrar aqui diretamente ao ponto. O que não disseram sobre Provérbios 20, 31. Danúbia, olha, eu de cara eu vi esse tema do seu livro como um tema extraordinário. Extraordinário, gostei muito. Bastante atraente. Como foi isso? Qual foi a ideia? Alguém te deu ideia para você colocar esse título? Você mesmo se inspirou? Como assim? Tá. Eu vou contar, primeiro vou mostrar aqui o livro, né? Para as pessoas verem aqui esse livro direcionado assim para as mulheres, mas tem indicado homens também. E então, iniciei um trabalho chamado Personal Routine através de mentorias, aonde eu ensino elas a ter prazer no lar com ferramentas. E qual dessas ferramentas que eu uso?
é a rotina, eu monto a rotina dela, monto o cardápio para a família, e tem outras questões que é específico da pessoa, porque é uma mentoria individual, né? Então, nessas mentorias, e foi realmente em uma mentoria que eu estava conversando, uma moça falou assim, aquela mulher de Provérbios 31, e na realidade elas falam como se fosse muito difícil, né? E aí na hora eu falei para ela, vou escrever um livro. Aí foi onde surgiu o nome, né? O que não disseram sobre Provérbios 31, né? Porque às vezes as pessoas têm um conceito errado, né, do que Deus deixou na Bíblia. E a Bíblia, na realidade, é o amor de Deus nela toda, né? Você vai vendo cada história, você percebe Deus tentando organizar o que o homem desorganizou, né? E isso é amor. Então, tem um salmo que eu quero ler aqui, no Salmo 119, 17, fala assim: contudo, o Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bom em tudo que faz. Então, quando surgiu esse nome, por que surgiu esse nome? Porque eu até falo aqui no livro, as mulheres têm um conceito errado Muito errado, do que verdade. Deus deixou ali. Porque, na realidade, tem um contexto no Provérbios 31. E o contexto não é só da mulher, mas ele inicia falando, né, conforme os estudiosos, foi escrito por Lemuel, né, o rei, mas eram conselhos da sua mãe. Então, quando você começa a ler aqueles versículos, você percebe que ela inicia falando para um homem, como é a conduta de um homem, como é a conduta de um rei. E logo em seguida, então do versículo 1 ao 9, ela está falando para o homem, ou seja, então há ali a essência de um homem e de uma mulher, e são conselhos. E depois, do 10 ao 31, ela fala a essência de uma mulher. Então, o que é a essência? É aquilo que é característico de uma pessoa única, certo? Ou seja, ela não simplesmente tinha uma mulher ali na frente dela e falou assim, essa mulher, tudo isso aqui, tudo aquilo que ela descreveu. Não, era uma mãe dando um conselho para um filho. Olha, se você for encontrar uma mulher, e aí ela começa a descrever, igual se nós fôssemos dar um conselho para um filho hoje. Olha, você procura um homem de Deus e vai listando, né? N características boas. Eu acredito que nenhum pai vai falar algo ruim, não é verdade? Verdade. Então, a mulher vai com a ideia errada de aquilo lá, que eu já ouvi, Ronaldo, a mulher falar bem assim, aquela mulher de Provérbios 31 é a mulher do século 21. Aí, quando eu ouvi isso, na hora no meu espírito falou assim, não, claro que não. Ela lá é uma característica da mulher da Bíblia. Infelizmente, tem pegado as mulheres de hoje, porque o feminismo tomou conta, e aí o conceito errado de que aquela mulher ali, ela faz muitas coisas ao mesmo tempo. E não é verdade. Ela vive tudo na sua fase. Ela desfruta de tudo. Tanto é que na linguagem, né, de hoje fala que ela faz com prazer o trabalho de suas mãos. Então, fala muito mais de uma mulher que tem uma virtude que o coração é inclinado. O que é virtude? É uma conduta de uma pessoa e não é só uma característica, mas é quando o coração é inclinado para o que vai fazer. Então, fala muito mais de eu mostrar quem eu sou ou eu estar em evidência em algum lugar. E tudo aquilo lá é tudo muito centralizado, se você for ver a fundo e ter uma revelação do lar. Tá tudo voltado para o lar, né? E outra coisa, esse homem, aqui vai para os homens. Esse homem que aí fala lá no finalzinho de Provérbios, ele dá conta da casa dele. Ele é um homem bem-sucedido. Então lá fala de um lar onde cada um está no seu lugar. E a mulher, ela trabalha não porque ela precisa, mas porque ela pode. O que é o pode? Eu posso trabalhar, mas eu posso deixar de trabalhar. Entende como que é muito mais profundo? E hoje tem se
os padrões têm sido mudados, e infelizmente a família tem pego um rumo diferente daquilo que Deus quer. Muito diferente, as mulheres naquilo que ela faz dentro do lar, que são as tarefas diárias, não é? As mulheres, elas vivem reclamando. Eu vou falando aqui, se você quiser me interromper, você É fala. verdade. Em relação a esse contexto aí, é interessantíssimo. Provérbios 31, ali tem várias virtudes, não somente da mulher, mas também do homem, que ele deve ser, quais as características. E o interessante, Danúbia, eu estava falando com o Felipe na live passada, que a maioria dos nossos pais tiveram um ensinamento errado. E de forma inevitável, eles passaram isso para os filhos. E hoje os filhos, eles vivem uma vida aonde eles precisam estar em constante crescimento. Não era como antigamente, que as pessoas eram desatualizadas em relação a muitas informações. Por exemplo, eles tinham um ponto de vista e era aquilo mesmo. Não dava mão para outro ponto de vista, nem. Então, o ponto de vista deles era aquele dali e ninguém tirava a opinião. Hoje não. Hoje não. Só que nós vivemos ainda, até no nosso país, em um contexto de homens machistas. Por exemplo, eu conheço vários homens que eles não, por exemplo, o que eles não fazem? Eles não fazem nada que envolve a casa. E isso sobrecarrega muito as mulheres. E são amigos da gente. E eles têm essa opinião, e o que eles mais falam é que eles foram criados dessa maneira e eles não querem se sujeitar a isso. Eu vejo como algo machista, porque ele trabalha fora, a mulher também trabalha, e aí qual é a questão? Então ele fica com aquela opinião formada. Só que a pergunta que eu te faço é em relação a um tema que você escreveu chamado Transformada pela Visão. Nesse contexto machista, que muitos homens vivem hoje sem querer ajudar a mulher, que eu fui criado dessa maneira, então eu não devo abrir mão disso. A mulher ela pode ser transformada por qual visão, Danúbia? Tá. Então, como que é isso? É como a estrutura da família, ela de forma assim sutil, ela tem desestruturado aquilo que é o original de Deus, certo? Se a gente vai lá em Gênesis, a gente já percebe como que Deus estruturou a família. Então, para a mulher transformar a visão, ela precisa mudar a mentalidade dela. Porque se entra dentro de um lar um homem que é machista e outro feminista, e a outra feminista, eles vão brigar o tempo inteiro. Porque realmente não vai funcionar. Então, se eu não entendo qual é o meu lugar como mulher, né? E a minha visão não muda, em que aspecto? Né? A palavra de Deus fala em Romanos 12, 2, que nós devemos transformar a nossa mente, né, pela renovação e não se conformar com este mundo. Então, quando a palavra está falando isso, que significa renovar? Significa alterar, fazer algo novo. Então, você mencionou aqui das nossas vivências, e é uma coisa que eu falo no livro. Nós carregamos tudo que nós tivemos e recebemos dos nossos pais, certo? Então, tem homens que eles não foram ensinados, e realmente esse era o padrão. Tem mulheres que foram ensinadas, mas por obrigação. O serviço de casa passou a ser obrigação. Eu não faço porque eu gosto ou porque eu tenho prazer, mas porque eu sou obrigada a lavar uma vasilha. Eu sou obrigada a arrumar a cama. E chega então, um momento que se cansa, né? Chega um momento que isso se cansa. Se torna exaustivo, né? E aí a pessoa fica muito cheia daquilo. Aí o que tem gerado nas mulheres? Elas querem sair do lar. Porque na cabeça delas, por causa daquilo que elas receberam, o que é ruim e o que é errado é as tarefas do lar. Então a rotina tem se tornado um caos. Tem mulheres que têm eliminado algumas tarefas do lar. Por exemplo, a que é mais eliminada, o passar roupa. Tem mulher que deixou de fazer isso.
Então, quando a mulher ela decide transformar a visão em que aspecto? Porque você me falou aí um contexto de um homem que não ajuda, certo? E vou falar para você, Ronaldo. Deus nos instituiu para o lar. A mulher, ela foi designada para isso. Se você vê na Bíblia, lá em Tito fala que a mulher que vai ensinar as mulheres mais novas a amar os maridos, a cuidar dos filhos e serem boas donas de casa. Eu só vou ensinar alguém se eu ser. Eu só vou passar para alguém se eu ter. Então não tem como aqui eu estou falando de Bíblia, então não tem como eu fugir daquilo que é. É um fato do que Deus instituiu para a mulher. Ah, Danúbia, então a mulher não pode trabalhar fora. Eu falo no meu livro. Sim, desde que haja equilíbrio. Desde que ela tenha uma gestão do tempo, uma rotina equilibrada. Porque o que nós precisamos ter em equilíbrio? A nossa vida emocional, espiritual, profissional, familiar e sexual. Então, se isso não estiver em equilíbrio, a família não movimenta por propósito. Então, aí, se um homem corre para um lado, a mulher corre para o outro, quando se unem dentro do lar, aí há uma competição, não vai haver harmonia, não vai haver cumplicidade, não vai haver companheirismo, e aí vai haver uma mulher super mal-humorada e um homem querendo ter o sexo e a mulher não querendo ter nada. É Então, verdade. você percebe que a mentalidade ela tem que ser mudada, não esperando que o outro mude. Sim. Entende? Porque eu não sei o que o outro viveu. Então, eu não posso mudar o outro. E a vida cristã é que Deus cresça e eu diminua para viver o propósito. E a família é um propósito instituído por Deus. E o lar também, o ambiente da casa. Porque a gente percebe que Deus ele sempre preparou um ambiente. Desde o início, ele preparou o jardim do Éden para receber o homem. E de forma organizada. Ali o Senhor ele nos mostra de forma organizada uma gestão de tempo incrível. Eu tenho até os passos. Não dá para me falar tudo aqui agora. Mas ele mostra ali como organizar e no final do dia ele ainda tem uma rotina espiritual com Adão. Sendo que ele é onipresente. Entende? Então, como que nós podemos mudar nossa mentalidade? Mudando os padrões que nós tivemos no nosso lar. De que maneira, Danúbia? Sendo protagonista. Não, agora eu quero fazer a minha história. Não dá pra gente ficar mais assim. Não, mas quando eu fiz lá na minha casa com a minha mãe, você não tá mais lá na sua casa com a sua mãe. Agora você tá na sua. Você que vai realizar. Ronaldo, eu trabalhava fora e quando nós decidimos ter filhos, nós decidimos que eu ia ficar em casa. Eu trabalho desde os 12 anos, trabalhava, né? Então, aí, nós começamos a orar para que, aqui em casa, a nossa realidade dependesse só do salário do meu marido. E foi onde eu comecei a orar por esse prazer no lar. Não viver o trivial, mas viver a mais de Deus. Viver acima da média. Viver aquilo que é onde Deus quer que as pessoas olhem para a nossa família e falem, uau, ali tem Deus. E, na verdade, é isso que a gente tem que viver dentro do lar, porque o que nós somos na nossa casa é o que nós vamos exalar fora. E não Verdade. adianta se enganar. Porque o que acontece? Às vezes a mulher ela é muito amável, né, delicada lá fora, mas quando chega em casa com o marido, falta quebrar a casa. Então, você percebe que a mentalidade ela precisa ser mudada, claro, é dos dois. Mas aqui, como o livro ela é bem específico para a mulher, é uma renúncia constante. E viver com o Senhor aqui nesse mundo é você falar, eu quero correr na contramão do mundo. Então, todos os dias, a minha mentalidade precisa ser alterada, renovada. Se o mundo está dizendo, igual o exemplo que você disse aí, que o meu marido tem que me ajudar, o que acontece? As mulheres colocam isso na mente e parece que assim, não, ele é obrigado, eu também trabalho fora. Entende? E o que gera isso? Briga.
Então, sim, não gera algo que vai resolver o problema. E o que eu ensino às minhas mentoreadas? Que é uma das coisas que elas às vezes não vai atrás, procura um ajudante. Eu até brinco e falo com elas, olha, para quem trabalha fora, um ajudante teria que fazer parte, né, das despesas fixas, igual água e luz. Percebe? Para que quando chegasse em casa a família, como que essa casa ela vai receber essa família que está cansada, que passou muitas coisas lá fora, ou os filhos que não ficam em casa, não sabem o que eles passam na escola. Então, você percebe que falta aí é a mudança de mentalidade do que a família precisa. Que é um dos aspectos que eu falo para as minhas mentoreadas. Qual é a realidade da sua vida? Não olhe para a verdade da outra vida. Qual é a sua realidade? O que você precisa hoje? Entende? Para de... Porque a rotina ela é única. Não tem como eu falar assim, minha amiga ela tem 2 filhos, ela tem marido, e tá igual a mim. Não é, porque as pessoas têm preferências diferentes. As pessoas elas têm personalidade diferente, não é? Então a rotina ela é única. E se a gente das outras serve para eu me inspirar. Nossa, ela consegue fazer isso, então eu vou me inspirar para ver o que eu vou fazer na minha. Então, quando a mentalidade se ela fica estagnada em uma só coisa, a pessoa não consegue movimentar. Aí o que vira? A mulher fala assim, eu sou escrava aqui nessa casa. Não sei se você já ouviu isso, né? muito. Mas na realidade, o que é? A mulher, a rotina do lar, ela não escraviza a mulher, mas ela molda a mulher para um desfrute diário. E se a mulher não percebe isso, ela perde o que é bom. Porque aqui no Salmo 119, 17 fala que Deus que é bom, Deus faz tudo que Deus faz é bom. Bom, Então, a nosso lar é algo que Deus estabeleceu, é um privilégio, na verdade, para a mulher. E que ela não percebeu isso por causa desses conceitos errados, dos padrões negativos que começaram a impregnar na mente das mulheres e todas começaram a falar a mesma coisa. Por exemplo, falam que a pia não para vazia, que é um monte de roupa para passar, que o marido só usa uma camisa, e vai em situações que aí ela se prende nisso, que quando ela vai para uma pia, ela não tem prazer naquilo que ela comprou, naquilo que ela ganhou. Percebe? Então, assim, realmente é uma transformação, é um processo. Eu até escrevo isso no meu livro, é um processo. Porque realmente nós fomos bombardeadas com muita coisa negativa. sim, E chega a ser algo maligno, porque tem destruído as famílias. é E é verdade. nesse ponto que eu quero que as pessoas abram os olhos, porque tem famílias sendo destruídas, crianças que não têm referenciais mais, né? Tem meninas que nem querem se casar mais, perderam o valor, Perderam o valor. O entende? conceito, a Perdeu a ideia dignidade. da mulher. Acabaram. É que assim, Danúbia, Perdeu. quando, por exemplo, não há um sucesso, não há uma vida plena na vida do cônjuge, do outro, na vida da família em si, por exemplo, quando vai haver uma separação, ou quando acaba acontecendo aquela separação, realmente as crianças, os adolescentes, muitos jovens perdem a esperança. Então, o conceito que eles têm é de que família, quantos jovens, e até jovens inteligentes já chegaram para mim e falaram que desistiram da ideia de família, que seus pais eram assim, e não quer casar, quer continuar sozinho, ou quer ter um relacionamento, mas não quer ali ter um compromisso com a família. Então, essa identidade acaba sendo jogada por terra. Por isso que o que nós fizemos bastante aqui, querido e querida, é nós buscarmos ajuda. A gente deve deixar o nosso formalismo antigo para trás. O que ficou para trás ficou. Eu preciso de ajuda. Eu preciso saber como crescer. E eu tenho recursos para isso. Eu consigo. Eu não vou dar um passo além do que eu não posso. E esses recursos estão disponíveis.
Então, nós precisamos buscar isso. Precisamos mais, precisamos entender mais e crescer mais. Danúbia, isso é extraordinário que você falou. Eu queria que você falasse um pouco a respeito de livre da acusação. Existe muitos homens e muitas mulheres que estão hoje com a mente, nossa, bastante fechada, complicada, está vivendo realmente uma vida complicada, digamos assim. Só que eu queria que você falasse um pouco para a gente desse tema, livre da acusação, como assim? Então, hoje a sociedade ela cobra muito, né? Eu vou falar bem específico da mulher, tá? Mas ela cobra muito da mulher. E claro, a pessoa acaba que ela mesma se cobra, assim, num contexto geral, né? A mulher cobra ser uma excelente mãe, ela cobra ser uma excelente esposa, ela tem que ser uma excelente profissional, ela sempre tem que estar muito bem arrumada e tem que estar envolvida na igreja. E assim, ela quase se cobram de nós mulheres que tem que ser onipresente. Percebe? Deixa eu só, Então, você assim, está falando isso daí, eu me lembrei de uma frase aqui, Dan. Certo dia teve um rapaz, e eu estava até falando para minha esposa, a gente acabou de dar risada. Aí tem uma imagem, né? É uma imagem que o rapaz, a mulher tá lá tarefada, a mulher tá fazendo comida, tá lavando roupa, tá passando pano na casa, essa imagem. E aí o marido olha para ela de tarde quando ele chega do trabalho e pergunta como é que você tá? Ela diz, tô cansada. Aí ele pergunta de quê? Então, boa parte dos homens até hoje faz essa pergunta. Mas está cansada de quê se ficou o dia todo em casa? Só que ali eis a questão, né? sabe por que eles perguntam isso? É porque se perdeu o valor daquilo que está sendo realizado. Sim, é Então, verdade. nem a mulher dá o valor daquilo que está sendo feito, percebe? Então, se eu valorizo algo que eu faço, eu vou mostrar que aquilo tem valor. E é assim que Deus funciona. É assim que Deus nos ensina. Se tem o valor da santidade, Ele nos mostra o valor e como que nós devemos viver em santidade. Né? Se tem o valor da dignidade no lar, né? Que dignidade significa isso, ver o valor daquilo que eu estou fazendo. Então, respondendo a pergunta que você me fez, o que é o livre da acusação? A mulher, quando ela chega em casa, e hoje nós temos, né, visto e ouvido, não sei você, a respeito da graça do Senhor, né? O Senhor é muito gracioso naquilo que Ele tem nos dado, naquilo que nós nem merecemos. E às vezes ela vive essa graça, né, teoricamente, fora do lar, mas quando chega ela fala que não dá para viver, porque eu vivo na acusação de que as roupas estão sem passar, o menino está pedindo uma meia, não tem lavada, né? Ela vive nessa acusação. Mas por quê? Porque ela não percebeu que ela precisa parar. Uma das coisas que eu falo aí no meu livro é sobre a gestão da atenção, que as pessoas elas não param mais. Elas não param para escrever o que elas precisam. E para você ter uma gestão do tempo organizada, você precisa, né, ter um meio de organização funcional. E o que é isso? É uma agenda, um caderno, que seja. Mas você precisa parar. O que eu preciso eliminar da minha vida? Porque o excesso de tarefas vai te fazer ficar parada. Não vai te fazer concluir aquilo que você começou. E distrações também. Ou seja, eu chego, vou lavar a vasilha, aí se eu paro lá para ver o WhatsApp ou responder alguma coisa, é distração? Então isso vai se acumulando aonde? Na mente. A mulher ela gasta mais energia, ela acorda, ela já pensa em tudo que ela vai fazer durante o dia. Então ela já cansou o corpo dela, porque ela acha que o corpo dela vai andar igual a mente fez ali naquele momento. Então ela já acorda cansada e estressada, tipo assim, nossa, eu vou conseguir? Mais um dia ela começa a se acusar, mais um dia eu não vou conseguir ensinar a tarefa para o meu filho? Mais um dia eu não vou conseguir ter uma conversa com o meu marido? Então ela começa a viver numa acusação que ela se torna infeliz. Ela não fala, mas ela se torna infeliz por causa da vida que ela tem, ou até mesmo escolheu, ok? Às vezes são escolhas, né? As Sim. escolhas que a gente faz vai nos levar a um resultado.
Mas eu costumo dizer, enquanto a gente está vivo, tem como mudar. E quando nós buscamos no Senhor, Ele nos dá a direção certa para a realidade que nós vivemos. Por isso que a gente tem que descansar no Senhor e viver livre de acusações internas, né? Internas que nós mesmos, às vezes, nos acusamos, e acusações externas, que vão vir bombardear o tempo inteiro. Então, se ela não sabe lidar com isso, vai ser uma mulher frustrada. E mulheres frustradas ou pessoas frustradas deixam de viver. É verdade. E passa a só fazer coisas. Que E fazer coisas que já estão... Essa frase é impactante demais. A mulher deixa de viver. Isso também equivale à vida do homem, não é isso? A partir do momento que ele não está vivendo da maneira que deveria viver, da vida ali correta, buscando o que é correto, buscando o crescimento, a pessoa deixa de viver em si. Isso é extraordinário, essa frase. Então, só concluindo aqui, aí ela deixa de viver e passa a viver no automático. E aí, aonde que tem sido a frustração da pessoa dentro do lar? Para ela, o problema está lá. Tá lá. Então, é onde eu já ouvi mulheres falando, não, eu não estou dando conta aqui da minha casa, eu já pensei em trabalhar, porque ela acha que isso, aí ela já fuga, né? Vai resolver o problema dela, mas não vai. Ela vai ficar mais sobrecarregada. Ela vai ficar mais exausta. E aí, o que acontece? Primeira coisa na questão relacionamento. A vida íntima com o casal não vai existir mais. A segunda coisa, a vida espiritual também não vai existir mais. Ela vai estar se enganando. E pessoa que não tem vida com Deus, ela não vai ouvir de Deus. Ela não vai perceber a vontade de Deus. Então, se a pessoa ela vive presa em padrões, em acusação, e não percebe aquilo que ela precisa para o lar, entende? Aí o que acontece? Ela vai viver o que o mundo tem fotografado para a família. E qual é essa fotografia? Pais separados que vivem juntos, filhos que não se relacionam com os pais, família que vem só para dormir em casa, e às vezes a casa vira só um restaurante, cada um comendo aonde quer, não é nem na mesa mais. Entende? E tá tudo bem, tá tudo normal, porque todo mundo tá assim. Então você percebe que a rotina ela fala muito mais do que realizar coisas. Mas a rotina ela fala de uma formação da próxima geração, porque o coração do homem é formado dentro do lar. O coração do homem não é formado na igreja, não. É formado dentro do lar. Nós podemos perceber nas famílias antigas, né? Porque eles viviam juntos. Eles não tinham muitas coisas, eles nem tinham revelação sobre isso. Verdade. Mas eles viviam juntos. E é isso que faz a diferença. E hoje em dia não tem famílias que vivem juntos. Por quê? Tem muitas atividades. E são atividades boas às vezes. Por exemplo, ir para o prédio da igreja orar é uma atividade boa? Sim. Colocar um filho no esporte que ele precisa? É boa. Mas é o momento certo? Eu preciso estar em todas as reuniões? Qual é a necessidade da minha casa hoje? Quando meus filhos nasceram, Ronaldo, eu precisei decidir. E eu fiz essa estratégia comigo. Vamos supor se no sábado tivesse 2 eventos. Um aniversário, uma oração, um casamento. Eu escolhia um para mim. Porque criança cansada, a mãe fica estressada. É entendeu? Então, e aí acaba que você desaparece. Tem um momento da sua vida que você vai desaparecer do povo. E isso tem que ser normal, porque você está investindo naquilo que é eterno. Sim. E se a gente não ter essa revelação e achar que você tem que estar em todos os lugares, aí é onde entra o feminismo, eu tenho que ser reconhecida, eu tenho que estar no holofote, eu tenho que estar mostrando, eu tenho que estar acontecendo. E isso tem feito das mulheres não mostrar a virtude delas. Né? Porque vida frenética não evidencia a virtude. Mas só mostra o quanto a mulher está cansada. Você olha para o rosto de algumas mulheres, está cheio de olheira, ela está assim, esbafurida.
Percebe? Então, qual é essa vida? Que rotina é essa que ela está trazendo para os filhos? Como que ela tem mostrado os valores têm se perdido. O valor do respeito, às vezes, é só falado. O valor do descanso é só falado, ou seja, só está na boca, porque descansar mesmo, tem gente que acha que é ter pecado. E é um princípio que o Senhor nos deixou para nós. Sim, sim. Então, assim, você percebe que uma das coisas que mais me falam, Ronaldo, qual o valor que você gosta, que você preza na sua família? Elas, primeira coisa que falam, a vida espiritual. Mas aí eu pergunto, então, como está essa vida espiritual na sua casa? Porque é o conceito errado. Ele está indo na igreja, está tendo vida espiritual, e não funciona assim. Criança, ela não aprende assim. E nem você, né, vai ter a vida com Deus só uma vez ou duas vezes. Cada prédio tem suas reuniões, indo na semana. Não funciona assim. Relacionamento é todo dia. Verdade. Então, de forma muito sutil, tem se tornado um padrão que o mundo tem fotografado. Isso é muito sério. Porque a base da sociedade, da igreja, é a família. Se essa base ela não tiver uma estrutura boa, não estiver alicerçada em Jesus, ela não vai fluir, não vai cumprir o propósito, né? Então você percebe que muitas coisas param uma pessoa quando ela se sente acusada, quando ela tem os padrões errados, quando a mente dela não é alinhado com a palavra de Deus, mas alinhado com aquilo que as pessoas falam no trabalho, na escola. Então, ela precisa realmente se consagrar. E esse é o diferencial de uma vida cristã. Interessantíssimo isso daí. Nossa, eu mesmo, particularmente, eu estou aprendendo muita coisa boa aqui, aprendendo, reaprendendo, e isso é muito bom. Isso é muito bom. Transformado pela visão, a mulher precisa ter... não aquela acusação de, nossa, vou chegar em casa, isso, aquilo. O lar ele é preparado por Deus. Os valores estão na família, a base da sociedade é a família. Muito bom, muito bom. Danúbia, existem muitas pessoas que neste momento, sem dúvidas, estão fazendo aquela pergunta. E agora? Eu entendi. Meu casamento está desse jeito, não está nem bem, nem ruim, o meu casamento não está bem, e meu marido só vive brigando, isso, aquilo. O que fazer agora? E aí eu quero entrar no tema decisões a ser assertivas, é isso mesmo? Decisões assertivas, você escreveu sobre isso? Decisões assertivas. Isso. Então, porque eu não Decisões coloquei assertivas e o que a mulher, neste momento, ela precisa fazer hoje, a partir de hoje. Qual conselho você daria para essa mulher e para esse homem também que está assistindo? Qual posição ele também pode ter diante disso daí, desse contexto? Tá. Ronaldo, no geral, tá? Vou falar aqui no geral. Se tiver nesse contexto que você aí, né, nesse cenário que você falou para mim, eles precisam sentar e conversar. Vão precisar identificar o que precisa ser mudado e alterado. Depois e isso é muito difícil para um casal que não tem a comunicação assertiva. É o que eu ia falar agora. Se torna difícil se o casal não tem ali um diálogo, não tem um relacionamento direto para com vamos supor. Isso, vamos supor que o casal, é só a mulher que tem N contexto, né? Só a mulher até tenta conversar com o marido. Então é a hora onde eu busco e espero Deus fazer. E o que é esse buscar, né? Além da oração. Porque nós temos que entender isso, às vezes não é falado muito, nós somos corpo, alma e espírito. Por que ela vive nessa exaustão e nessa sobrecarga? Porque a alma dela está ferida, a alma dela está com expectativas erradas. O que é expectativas erradas? É esperar do marido, já que a gente está falando aqui dele, coisas que ele não vai fazer. E aí, quando ele não faz, vem o desânimo. A pessoa desanima a fazer aquilo que ela esperava que o outro fizesse. E aí, quando essa pessoa desanima, ela simplesmente deixa de lado aquilo que é valoroso. Percebe? Então, como que ela vai precisar fazer? Não tem como.
uma primeira coisa que ela precisa é gerenciar as emoções dela. A palavra de Deus fala que do nosso coração, né, vem as fontes de vida. Se eu não tenho vida saindo da minha alma, do meu, né, que é tudo junto esse contexto, Deus nos fez perfeito para ter os sentimentos, né? Então, se não vier a vida para eu sentar e falar assim, peraí, para tudo, eu preciso identificar. E por isso que é interessante, esse é o novo método que eu desenvolvi, chama renovar. Em primeira sílaba é a realidade. É interessante ela perceber qual que é a minha realidade. Meu marido, ele não está conversando comigo, não dá para a gente sentar, é escrever. Eu tenho tantos filhos, eles não me ajudam a organizar a casa. Qual é a minha realidade? E quando você olha no papel, a pessoa, com certeza, ela faz assim, uau, eu realmente preciso parar, eu não estou vivendo, não está acontecendo. E muitas mulheres se enganam e acham que está vivendo, fica se auto-sabotando, né? Dando desculpas. Porque eu não estou fazendo por causa disso. Isso é auto-sabotar. Então, o que acontece? Primeira coisa, identificar o que precisa ser mudado. Mesmo se for só um adulto da casa que precisa fazer isso. Depois que eu identifico, eu preciso estabelecer uma ferramenta, e a gente precisa trabalhar com isso, uma ferramenta que vai me ajudar a ver, nossa, o que eu vou fazer agora? Eu preciso de ajudante? Eu preciso distribuir as tarefas, né? Eu preciso fazer um propósito para mim mesma, para que a minha mente seja renovada. Tudo isso são projetos. Por isso que tem pessoas que vai ser a um período pequeno, a médio ou longo prazo. E tem que entender isso. Assim como nós, quando a gente se converte, a gente não muda totalmente. Um dia eu já estou, né? Não é assim. Então, lá, como a gente... É um processo, como a gente já foi tão... a mente foi tão, assim, impregnada aquilo que é errado, então ela vai precisar de muita atenção. Por isso que eu comecei esse trabalho, para ajudar a pessoa, pelo menos ela abre o leque, assim, de possibilidades. Entende? Por onde que eu vou começar? Né? Igual uma moça, ela precisava só organizar a parte de roupa suja. Então eu falei, então só faça isso. E fique ali, que é a gestão da atenção. Uma das coisas que a gente precisa fazer é gerenciar a nossa atenção. Por exemplo, se você vai ensinar a tarefa para o seu filho, você fica ali, ou você está no celular, ou está assistindo televisão, o menino chama, pai, me ajuda aqui. Aí, peraí, entende? Então, tudo isso gera um desequilíbrio na família, no contexto. Então, imagina uma pessoa que como muitos falam, né? Eu até criei uma frase, eu tô na correria. Correria não é virtude, né? Virtude é você falar que é tranquilo e tem paz. Virtude é você falar que você não vive na correria, mas você vive cada momento. E na sua casa, no seu lar, você precisa viver cada momento. Eu fico até emocionada porque eu sei que isso é de Deus. Sim. Deus, ele tem chamado as famílias para reestruturar. E através de uma rotina equilibrada. Deus, ele faz tudo muito perfeito. Então, depois que você identifica uma ferramenta que você vai, né, executar aquilo que você precisa para o seu lar e para a sua rotina, incluindo aqueles que trabalham, você vai agora estabelecer o que você vai ter que eliminar. Porque vão ter coisas que vão ter que ser eliminadas, onde entra as renúncias, os passeios, o excesso de saídas para casa de parentes, o excesso de lanches, entende? Então, e para isso, para algumas pessoas, isso é doloroso demais, porque algumas nem conseguem mais ficar em casa. É verdade. Então, percebe que há muito mais. E outra coisa, depois você precisa reaver isso que você escreveu, pelo menos uma vez na semana. Sim. Né? Fazer uma recapitulação. Exatamente, porque senão você cai de novo nos padrões errados. Os padrões positivos, eles só vão ser estabelecidos na mente da pessoa se elas se tornarem repetidas. E isso é rotina. A rotina é um processo que você faz sempre, né? Mas não a casa não é o lar não é
a tarefas não são monótonas, como as pessoas dizem, algumas mulheres dizem. Porque o que é monotonia? Né? É algo que não é variado. E na casa, varia as tarefas. Uma hora você está lavando, uma hora você está passando, uma hora você está dobrando uma coberta. A variação. E o que significa isso também? Que tem vida e alegria. Se uma mulher não tem vida e alegria em executar, ela vai achar que aquilo lá é ruim. Então, esse livro que eu escrevi aqui, ele é voltado para a mulher voltar para si, Ronaldo, para que, como casos como você aí citou, nesse caso aí, o homem está assim, né? Para que ela perceba que ela precisa mudar. É igual quando uma pessoa da casa se converte. Essa pessoa ela vai buscar o Senhor por causa dos outros. E hoje a gente realmente tem que matar o feminismo que há dentro de algumas mulheres e voltar a ser femininas, serem delicadas, dóceis, né? Realmente ter paciência, que é o fruto do Espírito. Então, a Bíblia nos proporciona muitas coisas para que a gente destrinche o nosso lar de maneira prazerosa, de maneira louvável. E esse livro é mais para isso, para que, primeiro, porque muitas mulheres buscam uma gestão do tempo, e eu dou isso para elas. Mas o meu foco é que elas tenham prazer, desfrute e vejam oportunidade dentro dos seus lares. Se não houver isso, terão relacionamentos só de fingimento, terão filhos que não foram ensinados, né? E a mulher pensando que está vivendo. Mas, na realidade, quem está fazendo a agenda dela é o externo. Então, a Bíblia fala que, né, que o Senhor, ele nos libertou, né? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, assim, é essa liberdade que a gente tem que ter de viver a palavra de Deus dentro da nossa casa. De saber dizer não, educadamente, é lógico, e tá tudo bem dentro. Então, é isso que eu quero mostrar para as mulheres nesse livro, que Deus deixou esses conselhos dessa mulher que tem essas qualidades tão peculiares, né? Ela tem prazer no que faz, tudo é voltado para o lar, não é uma mulher que vive em negócio, não é isso. O Senhor nos mostra ali uma mulher que ama o seu lar, né? E que ela desfruta de tudo, tanto é que os filhos dela a elogia, né? O marido confia nela, né? Então, assim, é muito mais profundo, é uma revelação muito maior e é tudo gerado dentro do lar. E se a gente fosse colocar ali, cada coisa é num cômodo da casa. Por isso que aqui tem, né, os valores dos cômodos e das tarefas do meu livro. Então, cada ali tem um valor expressado ali naquele momento, porque é tudo na casa. E o ambiente da casa fala muito para a família, né? É muito bom quando você chega no seu lar e o ambiente está agradável, né? E mesmo quando não está tudo bem, porque vai chegar um momento que a gente chega, os brinquedos não estão no lugar, né? Outra coisa, Ronaldo, que tem que mudar na mentalidade, o que fala, a maneira de falar. Eu tenho o hábito de falar aqui em casa assim, que aqui não tem bagunça, as coisas estão fora do lugar. Então, com os meus filhos, eu falo assim, gente, vamos colocar as coisas no lugar para a gente sair? Então, aí os dois vão lá e colocam os brinquedos deles no lugar. E então, quando a gente chega, não tem brinquedo na casa jogado. Então, a maneira que você fala e o que você fala vai refletir de forma positiva ou negativa. Tanto para o marido ou para a esposa, como para os filhos e para você mesmo. Porque quando a pessoa já fala assim, nossa, que casa bagunçada, até você parece que você quer correr, né? Mas quando você só fala assim, não, só está fora do lugar. Qual é a ideia que dá? Tem um lugar para isso. Então, eu vou colocar no lugar, é muito simples, né? Aí são então, palavras assim, a gente precisa... né, Dona? Se criar palavras isso. positivas para dentro do lar. Extraordinário isso, olha. Substituir ao invés de bagunça, as coisas não estão no lugar, vamos colocar no lugar. Isso é bom, edificação, né? Danúbia, olha, e outra coisa... desde já nós já estamos inteirando quase 1 hora de live. O tempo passou aqui correndo, quase 1 hora. Aí, se eu não me engano, é com 1 hora e alguma coisa que eles desligam, né? Mas desde já eu quero agradecer demais aí.
Olha, ficou um gostinho a mais aqui. Desde já eu já quero te deixar o convite aberto aqui, para quem sabe a gente fazer uma próxima live aí depois. Seja muito Com bem-vinda certeza. e louvado seja Deus pela sua Obrigada. vida, pelo seu ministério. Glória a Deus por isso. Amém. Deixa eu te fazer uma pergunta. O querido internauta e uma afirmação, na verdade, ela falou: estou no trabalho, mas estou ouvindo. É Rauline, de lá da Bahia. Line, se você não pôde acompanhar a mensagem toda, juntamente com o pessoal que chegaram aí depois, você pode estar acompanhando toda a mensagem que ela vai ficar gravada aqui. E aí, aquela pergunta, Danúbia: como faz para o pessoal garantir o seu livro? É um livro, pelo que eu vi, ele é estupendo. Como faz? A pessoa é de outro estado, tem algum link, se está no Mercado Livre, onde é que está, ou em outra plataforma. Como faz para eu garantir esse livro? Tá. É o seguinte, o que eu vou fazer? No caso, eu fiz, né, independente, então nós mesmos que estamos vendendo, eu e meu esposo. Então, lá na bio do meu Instagram, né, da personal, tem lá assim, mentoria com personal routine. Se a pessoa clicar lá, ela vai já pro meu WhatsApp. Então, ela já fala direto comigo, né? E aí a gente já conversa. O valor do livro é R$ 26, tá? O físico. E para todo o Brasil, o frete é R$ 6. Então, se você não mora em Goiânia, o valor é R$ 26, ok? E eu tenho um e-book também, que é R$ 20. Aí a gente conversa quando a pessoa entrar em contato comigo. Vai ser um prazer Sim. falar com você. A sua rede social mesmo, o seu Instagram, o nome é personal ou tem mais alguma coisa? Personal routine, no caso, routine, que é rotina, né, em inglês, no celular. Muito bom, muito bom. Danúbia, mais uma vez, eu agradeço de coração. Muito obrigado por ter disponibilizado sua vida para estar aqui conosco. Obrigadão mesmo. Tenho certeza, sem dúvidas, que foi muito proveitosa, está sendo e vai continuar sendo para aquelas pessoas que ainda não assistiram. E aí, eis uma tremenda referência, uma referência minha. Eu vou garantir o meu livro de Danúbia. E na próxima live que eu quero fazer com ela, eu quero estar com ele aqui. Estar com ele aqui. Brigadão. E eu E eu queria que também você agradeço. encerrasse, Danúbia, com uma oração. Poderia fazer uma oração, por exemplo? Ok, vou orar. Desde já te agradeço, tá? Então vamos lá. Senhor, nós te louvamos por esse momento. Deus, sabemos que é o Senhor, né, que efetua o querer e o realizar. Amém. Por isso colocamos diante do Senhor as nossas vidas e daquelas que estarão vendo essa live. Sim, Que sim. possa gerar um impacto nos seus corações, na sua mente, e que eles possam entender que o lar, a rotina, é um projeto do Senhor. E existem fases, existem momentos específicos que precisamos parar e reavaliar. Eu oro para que o Espírito Santo conduza cada pessoa. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, amém. Oh, que bênção! Louvado seja Deus. Amém. E muito obrigada, viu, Ronaldo, pelo convite, né? E a gente marca outro sim. Sim, sim, sim. Tá? Muito bem. Aí eu posso até falar do meu novo método, que é o Renovar. Também vai ser bem Você joia. está com A gente vai um novo conversando. método ou é projeto? Como assim? É renovar? É um método. Da mentoria, eu uso o método DPO, que é o Desfrute, Prazer, Oportunidade. A mulher, ela vê o ideal para a casa dela. Agora, o Renovar, que eu estou desenvolvendo, né, é um outro método também, onde eu vou desenvolver exercícios, né? Então, assim, é o Espírito Santo que tem me conduzido. Então, eu penso que é para realmente ajudar as pessoas a viverem melhor. E esse é o meu desejo. Amém, amém. Que bom, que bom. E que esse seja o desejo do seu coração, do meu coração, dos nossos corações,
Tem que ter, claro, como eu te falei no começo da live, humildade para nós aprendermos e aprendermos. Um abraço, então, para você, meu querido amigo. Danúbia, obrigado mais uma vez. Deus abençoe. E a cada um de vocês, e até a próxima live. Tchau, tchau, gente. Amém. Tchau.